psicológico, que é o seguinte, Recording is on. A pior, né, acho que dificuldade de qualquer pessoa aí que está ingressando no mercado financeiro é controlar a ansiedade. Existe alguma rotina para vocês fazerem, não existe, tá, uma fórmula mágica, mas existe aí algumas coisas que vocês podem estar evitando gerar uma grande ansiedade. Diferentemente do swing trade, o scalp, por que eu falo isso? Porque o scalp você vai estar ali pegando nem sempre o movimento, apenas o instante. E você vai estar com um volume um pouco maior, às vezes 5 a 6 vezes maior do que de um swing trade, porque o stop é curto. Então isso pode gerar uma ansiedade. Então, o que acontece? Começa cada um com a sua realidade, entendeu? Se você tem a realidade de entrar com 001, entre com 001. Se a tua realidade de botar 1.0, bote 1.0. Mas quem te dá o direito de você utilizar 1.0 não é o quanto financeiro você tem, e sim a bagagem que você tem no mercado. Então, coloque pouca grana no mercado, vai evoluindo, tá, a mentalidade, vai evoluindo aí como pessoa, como ser humano, isso vai ajudar você, tá, a engolir o ego. Ou seja, quem tem ego no mercado acaba perdendo muito dinheiro, porque o mercado, tem todo dia ele vai estar bom, tem dia que ele vai tomar nosso dinheiro, tem semanas que ele vai tomar o dinheiro. Então, você tem que saber perder pouco para ganhar muito. Então, a dica que eu dou para quem está começando aí, ainda mais em scalper, tome muito cuidado, tá? Se está perdendo o controle, não é indicado você estar aumentando a mão. Opera com 001 para buscar poucos pips. Quando você se adaptar a um perfil, se adaptar aí a um operacional, você vai aumentando a mão exponencialmente. Não é porque você tem 100 mil reais no banco que você vai jogar isso no mercado. Porque eu já vi pessoas tendo 100 mil transformar em 1.000. Já vi pessoas com $1.000 transformando em $10.000 num período aí de médio a longo prazo. O mercado, cara, todo trader é imediatista, ele não é investidor. Mas a gente tem que pensar que é o seguinte, é como se fosse um outro trabalho qualquer. Todos os dias a gente está ali no mercado para tirar um dinheiro. Se não é hoje, não vai torrar toda a sua gordura, não vai torrar todo o seu capital. Perdeu, aceita, volta outra hora, volta outra sessão, volta outro dia, entendeu? E scalp a galera confunde muito com operar, tá? O que eu quero dizer com isso? Não é porque você fez 10 operações no dia que você está fazendo boas operações. Você precisa apenas uma operação boa para você fazer meta. E também é o seguinte, quanto maior o tempo que você ficar no mercado, maior a sua exposição. Então, tome cuidado com isso, tá? Tô vendo a galera comentando aí direto sobre ansiedade, no trade, essas coisas. Não tenha ganância. Dê tempo ao tempo. Uma faculdade para você formar em 5 anos. Então, você não precisa tentar fazer em 6 meses, né? O que você não vai fazer em 5 anos. Estude, vai aos poucos, vai conhecendo o mercado, porque acima de psicológico, às vezes é o feeling, tá? Você tem que ter feeling no mercado. Isso leva tempo. Não só estudo, não só dedicação. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho, tá? Já vou entrar no mercado aqui. Só quero passar para vocês uma visão do Gold, antes de estar entrando aí. Tá bom? Se marca, gente, não opera FBS. Só que o meu MT4 se marca, não sei o que aconteceu, bugou, aí eu tô operando pelo da FBS aqui. Tudo errado, esse bicho é tudo errado. E eu tenho que... Eu devo entrar no final de semana que vem. Já mandei minha documentação, estou guardando aprovar. Aí eu volto a operar com um slot maiorzinho. Essa conta aqui, é uma conta que está no nome de terceiros, que eu estava sem conta, que eu apaguei. Mas é o seguinte, para mim, viu, galera? Bem simples aqui, ó. Ele ainda está respeitando, ó. O Gold é danado para fazer isso, tá? De que? Em retestar, ó, se ele não perder essa zona aqui, ó, enquanto ele não perder, ele não rompeu. Então, para mim, ele ainda sobe, tá? Igual eu falei com a galera da parte da manhã. Para mim, Gold, essa é a visão do Gold. Ó, pelo menos em retestar aqui. Mesmo que tenha esse movimento de impulsão, ó, a gente pegar todo o movimento, ó, impulsão, correção, ele tem muito que subir ainda. Isso aí, galera, no intraday, até mesmo no scalper, a gente pode aproveitar essas zonas aqui, ó. Vamos ficar de olho nessas zonas. Tá bom? Aqui é o stop. Tô compradinho aqui. É mais para o igual eu falei, intraday, para amanhã mesmo. Se ele perder a zona aqui, ó, nós só temos aqui de baixo, depois essa. Essas 3 zonas, que são as nossas marcações, ó. Essa, são zonas de scalper.
tá? Ou seja, são zonas para a gente entrar ou para retração ou no pullback. Se ele fizer esse movimento, ó, rompeu. Ó, rompeu aqui. Aqui nesse reteste a gente entra. Scalper, a gente vai estar sempre buscando no final de pullback. Não pegar, tentar adivinhar fundo ou topo. Porque senão vai acabar quebrando conta. Ó. Ou seja, a gente vai estar sempre a favor da tendência. Beleza? Bem simples aí. Para mim, ele tem dois movimentos. Ou ele vai respeitar, ó, tocar aqui, respeitar e fazer esse movimento, ou esse aqui. Como que a gente trabalha? Se ele cair, eu vou tomar um stop com uma mão pequena. Só que, se ele fazer o reteste, eu vendo para scalper, sempre respeitando o quê? Stop acima dos fundos. Ó. O stop sempre acima do pullback. Como que eu sei né, onde eu vou posicionar um stop técnico para o scalper? Sempre, ó, suporte rompido virou resistência. Ou seja, acima da resistência anterior. Scalper não tem segredo. E tentar tirar a emoção. Viu, galera? Emoção é igual a frustração, que é igual a perda de dinheiro em scalper. Tentar operar o mínimo possível, até se habituar. Você não precisa fazer 20 operações por dia, como eu falei. 1 ou 2 por dia, você já consegue aí manter uma média padrão. Então, vamos lá. Tem algumas figuras que eu gosto bastante. Vou passar para vocês hoje. Para mim, são as figuras aí mais importantes para você estar operando aí um breakout. O que seria um breakout? Breakout nada mais é do que um rompimento, tá, galera? Então, como é que a gente pode fazer aqui, ó? Gráfico de tendência. Também falei na aula da manhã. Scalper busca tendência, não lateralização e não consolidação, porque fica arriscado. Então, o gráfico de tendência ele só tem 2 direções. Ele anda de uma forma padrão. Acumulação, rompimento, que é a força, acumulou, força, acumulação. Até que venha uma reversão, né? E rompa e forme padrões aqui, fundos e topos mais baixos. O que eu estou desenhando aqui, basicamente é o quê? É um gráfico de tendência altista. E para que é interessante a gente saber o seguinte? As acumulações, as características são geralmente em gráficos altistas ou baixistas, gráficos de tendência, elas geralmente ocorrem em zonas de briga. O que seria uma zona de briga? Zona de briga nada mais é do que um suporte ou uma resistência. Só que o suporte e resistência eles não são linhas imaginárias. Eles são zonas, por isso que a gente marca assim, ó. E não assim, ó. A galera de opções binárias tem um péssimo hábito de marcar suporte e resistência nisso aqui, ó. E não assim. Por quê? Acham que suporte e resistência é um preço só. Mas não é. É uma zona de briga. Então, por exemplo, se você pegar um cartão e jogar para cima, a hora que chegar no teto, ele vai cair. Por quê? Ele vai encontrar uma resistência. Então, nós temos que prestar muita atenção nisso no scalper. Por quê? O interessante para a gente é pegar no ápice da zona. Ou seja, o ponto mais alto. Ou aguardar. Se romper, ó, rompeu, a gente pegar o quê? O final do pullback. Eu prefiro 1000 vezes pegar sempre isso aqui, ó, na confirmação do rompimento. Eu não pego, viu, galera, rompimento aqui, porque a maioria dos rompimentos são falsos, tá? Fica arriscado. Então, eu sempre aguardo o rompimento e o pullback. Sempre tentar pegar no final de pullback. Como que eu sei que é o final de pullback? Eu vou usar a M21. Tá na aula de manhã, que depois eu vou upar para vocês. Então, o que a gente tem que ver aqui? Nessas acumulações, nós temos alguns nomes. Ou seja, essas acumulações elas podem ser retas, que são acumulações lateralizadas, tá? Nós temos aí as flâmulas, tá bom? Que é tipo um cone. Nós temos aí as bandeiras e nós temos os triângulos. As figuras, por que eu estou passando já na segunda aula aí? Porque são coisas que eu gosto e utilizo muito para pegar rompimento. Vou estar explicando cada um para vocês agora. Galera, tendo dúvida, pode mandar mensagem, tá bom?
gente não garra, não. Vamos lá. Primeiro que eu vou passar aqui para vocês são os dois triângulos. Triângulo de ascendência e triângulo de descendência. Primeiro, eu vou estar passando aqui para vocês triângulo de ascendência. O que seria um triângulo de ascendência? Eu vou mostrar depois um gráfico para vocês, tá? Cada coisa que eu estou falando aqui, para não ficar muito aleatório. O triângulo de ascendência ele é composto por uma zona de suporte e uma LTB, tá? Ou seja, ele vai fazer esse movimento, ó. O gráfico vai ficar caminhando até que ele vai fazer um movimento de rompimento, ó. O que é interessante para a gente saber aqui, tá? É o seguinte, que geralmente ele vai repetir o movimento anterior. A maioria das vezes. Então, se a impulsão aqui, a força é altista, ele tende a romper para cima. Se a força fosse baixista, ele tende a romper para baixo. Não é porque é triângulo ascendente que só vai romper para cima. Não é porque é triângulo descendente que só vai romper para baixo. Isso tem a ver com a inclinação dele. Tá bom? Se atentem a isso. Porque muitas vezes as pessoas falam, né? Eu já vi muito isso. Tem no YouTube. Triângulo ascendente, compra. Triângulo descendente, vende. Não, não é bem assim, não. O que sinaliza uma coisa, o que sinaliza a outra? É o movimento anterior. Por quê? O movimento anterior do gráfico, ele, por exemplo, ó, altista. Acumulou. Altista. Por quê? A tendência, nós temos três, secundárias, primária, secundária e terciária. Mas a gente vai usar na figura o movimento anterior. Se o movimento de impulsão anterior é de força compradora, não tem porquê eu estar vendendo o topo aqui. Por quê? Ele sempre tende a renovar topos e fundos em ascendência. Se o movimento aqui é de baixa, eu não tenho porquê comprar fundo. Porque a gente sabe que tendência baixista, os topos e fundos serão cada vez menores. Ok, galera? Se atentem a isso. Pô, essa informação é valiosíssima. Só essa informação aí é valiosíssima. Quer acrescentar alguma coisa, gatão? Não, tá perfeito. Tô hipnotizado. Mas em vez de jogar o cartão, eu podia jogar a bolinha? Bora. Vai. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, tá? Um gráfico aqui. Vamos tentar pegar aqui uma figura de triângulo. E, galera, geralmente o gráfico tá de Forex, ele começa a partir de fevereiro, março, a dar uma melhorada. Enquanto isso, né, temos aí outros gráficos, por exemplo, a B3 que já anda o ano inteiro. Né? Só final de ano que dá uma parada. Mas, ó, olha só. Nós temos aqui, ó. Deixa eu jogar em time frames maiores. Essas figuras geralmente elas dão em time frames maiores. E é tudo ao vivo, viu? Eu não fico preparando gráfico não, viu, galera? Porque senão fica fácil. Bom a gente achar as figuras antes de acontecer. E triângulos são um pouquinho mais difíceis de você encontrar. Por quê? A assertividade é muito alta. Se eu não me engano, é de 78% a 82% de assertividade. O EURUSD é craque, velho, para dar. Porque ele é um ativo de alta liquidez. Quem não sabe, galera... Aí tem um, inclusive, ó. Pum, impulsão, impulsão. Pra cima, no caso, suporte, impulsão, primeira onda ali, voltou um pouquinho na média pequena ali, pum, impulsão de novo, voltou um pouquinho na média pequena, pum, impulsão de novo. Ó, aqui nós temos a bandeira. Aqui mesmo. Isso mesmo. Ó, aí tem até antes, você pode até puxar antes isso. Top. Continuação de novo. Ó. E agora tá acumulando novamente, viu, galera? Eu acredito no EURUSD bem forte esse ano. Acredito que ele termine o ano aí a 1,29. Porque, né, pelo Biden lá, pelo Biden, né? Acredito que mudou bastante ainda. O que acontece? Todas as figuras aqui, ó, a gente consegue visualizar o quê? Acumula. O gráfico ele não anda assim, ó. Ele anda, igual eu falei, gráfico de tendência, força, acumulação, força, acumulação, força, acumulação.
Então, nós temos que focar o quê? Em achar a figura, aguardar o rompimento, aguardar o movimento de breakout, ou seja, o reteste, e pegar a favor do rompimento. Viu, gente? Não pega contra o rompimento. Rompeu, confirmou o rompimento, você entra a favor. Quer ser mais, né, um pouquinho mais técnico? Às vezes você é conservador, tem medo de entrar no primeiro, espera o segundo toque, ó. A renovação, tá? Desse topo. Eu faço muito, viu, galera? Eu faço muito, o Breno já conhece, já mostrei também, famoso bridge. Só que eu faço para frente. Rompeu, ó, pullback, o que eu faço? Comprei aqui, ó. Comprei aqui, tá? Aí, ó, rompeu, fez o pullback, aqui eu refaço uma compra, ó, na mesma mão daqui. E deixo o stop alocado aqui, ó. Ó, aí rompeu novamente, fez o pullback, ó. Eu compro novamente. Quando é a hora de sair da operação, para não ficar assim, posicionado o ano inteiro levando? A partir do momento que é o seguinte, que a impulsão, ela começa a ficar quase o mesmo tamanho da correção, ou seja, quando a tendência e o pullback, ela fica quase o mesmo tamanho. Aí começa a dar topo duplo, começa a dar topo triplo, aí o pullback começa a ficar pelo menos 60% da impulsão, tá? O pullback da tendência, né? Que não é o caso que está acontecendo aqui, ó. O gráfico do USD, por exemplo, ele não mostrou força ainda de reversão. Ó, pullback pequeno, pulsão, ó, novamente, ó. Até aqui, ó, um pouquinho maior, mas ó, se ele corrigir até aqui, ó, dá para entrar, ainda tem muito. Então, a reversão ela vem após vários sinais. Mesma coisa a acumulação. Nós temos uma acumulação aqui, ó. Aí a acumulação começa a engatar, ó, uma pequena ascendência, ó. O que acontece? Aí a pessoa vem e me vende aqui, ó. Aí fala que resistência e suporte não funciona. A acumulação a gente não compra e vende, cara. Espera o rompimento. Scalper, a gente não vai ficar pegando ali toda hora. Então, aguarda a melhor operação. Como é que a gente sabe? Por que swing é melhor pegar, né? Não é que é melhor, mas a gente pegar, comprou suporte, vendeu resistência, a gente consegue ter uma atividade maior. Porque o swing, o espaço de pontos do stop é bem maior. O scalp você não pode dar o luxo de errar a zona. Então nós temos uma zona aqui, ó, por exemplo, ó, vamos analisar o euro. Ó. Nós temos o euro aqui, tá em M15, por exemplo. O que ele está fazendo? Nesse terciário aqui, ó. Tentou uma alta, fez o pullback, ó, não conseguiu manter a alta. Já voltou quase tudo. Aqui, ó, já consegue ver o que, ó? Nós temos uma zona de acumulação aqui, ó. Ele tentou o rompimento, ó, fez o pullback. Se ele, agora, por que a gente não vai vender aqui, ó? Porque está dentro de uma acumulação, ó. Aqui não é zona de venda. Ó, porque ele pode fazer esse movimento, que é o que eu estou acreditando, foi onde eu comprei, ó. Estou comprado acreditando nisso. Onde é o stop técnico? Abaixo da acumulação. E lembrar sempre, galera, ó, isso aqui já é para mais, né, mais um aviso. Aqui, ó, sempre abaixo dos pavis. Tava falando isso na aula de manhã também. Por que pavis? Os pavis, galera, é onde a zona do preço chegou. Então, ele não deixa de ser um suporte, uma resistência. Se há uma grande acúmulo, por exemplo, ó, aqui é uma resistência, mas se há um grande acúmulo de candles ou de pavis de candles, quer dizer que é um suporte, uma resistência. É uma zona de atrito. Beleza? Vamos para o triângulo descendente. A mesma coisa. O triângulo descendente, ele já é o contrário. Tá? Ele já vai ser assim, ó. A LTA, na verdade, esse aqui é o ascendente. Descendente, ó. O ascendente é uma LTA e resistência, viu, gente? Vocês me perdoam. Confundi aqui, ó. Resistência e LTA é igual triângulo descendente.
Ó, LTB e suporte. Peraí, ascendente, não? Triângulo ascendente. Isso. Não é resistência? Ascendente, ó. Peraí. Aqui, ó. Ó, peraí, deixa eu cortar isso aqui. Acabei de falar e escrevi errado. Pois é, ué. Você falou a palavra e escreveu a outra. LTB. Mais suporte. É o chá de cogumelo dele, gente. Eu te mando, mano. Por favor. Aceita. Tem alguém para aceitar aí? Nossa, mano, deixa eu ver aqui, peraí. Tem. Pronto, aceitei aqui. Aí. Então é o seguinte, galera. Basicamente, ó, nós temos aqui triângulo ascendente, resistência e uma pequena LTA, tá? Onde o gráfico vai fazer isso aqui. Rompeu, aguarda o pullback, compra aqui, ó. Nosso movimento de compra é aqui, tá? Bem simples. Aguardando o próximo movimento. Aí o que eu faço? Eu pego, tá, o meu stop, eu vou estar deixando abaixo da LTA, viu, galera? Abaixo da LTA. E eu vou pegar o meu take em cima do movimento anterior. Por exemplo, se esse movimento é de 300 pontos, o meu stop aqui não pode ser de 600. Porque o movimento aqui para cima, ele tende a andar 300 pontos. Porque geralmente o gráfico, ele vai fazendo o quê? Vai respeitando o que aconteceu no passado. Pode ocorrer de andar 3 mil pontos aqui? Pode. Mas a maioria das vezes, o movimento vai ser praticamente igual. Não, mas ele vai... é muito pouco provável, ó, um gráfico que anda 500 pontos por dia e, tipo, começar a andar 50 mil pontos, 5 mil pontos todo dia. Não. Geralmente ele anda 500, ele é, ó, aí 500, os fractais, ele vai vir, depois ele vai descer. O mercado, ele é cíclico. Então, se o movimento anterior aqui é 300 pontos, eu vou ajustar o stop aqui. Se o stop for muito caro, eu já não vou entrar na operação. Tá bom? Outra coisa, segundo padrãozinho, tá? As bandeirinhas. Temos duas bandeiras apenas. Ela tem uma assertividade de 78%. Bandeira de alta e bandeira de baixa. São figuras também muito boas para estar pegando aí movimento, até mesmo de swing, até mesmo de intraday. Se você jogar em M15, achou uma bandeira, começou a romper, mas a bandeira tem um segredo muito grande. No scalper, o que a gente pode estar fazendo? É o seguinte, vou usar novamente o movimento altista. Ó, temos aqui a impulsão, aí acumulou o gráfico. Ao invés do gráfico acumular assim, ó, a bandeira é composta de duas LTs, tá? O que acontece? O gráfico, ao invés de acumular lateral e romper e fazer continuar, o gráfico, ele vai fazer o quê? Ele vai estar, ó, teve a zona de força e vai começar a fazer isso aqui, ó. É um pullback composto de quê? De duas LTs, ó. Se a gente puxar aqui, ó, ele tem um formato real de uma bandeira. O porquê, galera, que ocorre o pullback? O pullback nada mais é que a respirada dos grandes players. Falei hoje na aula também, vou repetir para ficar bem fixado. Um grande institucional, um banco institucional, ele já não vai entrar, cara. Ele tem 10 mil contratos para despejar no mercado. Ele não vai julgar tudo no mercado. Ele vai despejando. Ele vai jogando o preço para cima, depois vende um pouco, depois vai realocando mais lote e vai empurrando o preço. Ele já não entra de uma vez e, tem um fundo e vou e entro. Não é assim. Ele vai entrando devagar. Ele vai entrando e vai realocando, fazendo um grid. Por isso que é importante saber como o mercado funciona. Porque depois vocês vão estar aí vendendo resistência, suporte. É complicado. A bandeira, qual que é o segredinho da bandeira aqui? Como é que a gente sabe a favor do rompimento? Dá para a gente adivinhar se o rompimento é verdadeiro ou falso? Não. Mas a bandeira dá para a gente saber o seguinte. Ó, rompeu. Nós temos dois tipos de candle, tá, gente? Um candle de força e um candle de rejeição. Vamos supor, rompeu aqui. E o candle está com um pavio pequenininho. O que isso quer dizer? Quer dizer que a força compradora aqui é grande. Quanto maior o pavio, maior a rejeição do preço. Agora, se faz esse movimento aqui, ó,
cima de um rompimento, aí fica difícil você comprar, antecipar o movimento. Lembrando, galera, rompeu aqui, você comprou, você está antecipando o rompimento. Você não aguardou o movimento total, que seria isso aqui, ó. Tá? Mas dá para antecipar o movimento? Dá. Como? Analisando o candle, ó. O candle está com um pavio bem curtinho, rompeu, ainda mais se for candle de ignição. Como que eu sei que o candle é de ignição? Olha só. Houve a impulsão, ó. Pum. Altista. Impulsão altista. Gravem isso, ó. Aí me dá um candle desse tamanho, de 2 a 3 vezes maiores que os candles anteriores. O que acontece? Isso aqui é padrão de ignição. Muita gente vai e me vende falando que é exaustão. O ignição é a favor da tendência terciária. O que acontece? Em cima do rompimento aqui, ó, deu uma ignição. Aí vem um monte de gente vendendo, depois o gráfico dispara a subir. Por quê? Porque aqui ignição não é exaustão. A exaustão, ela é contra a tendência e ela vem buscar uma zona de suporte e resistência. Ela deu um candle desse, que é muito maior que os outros anteriores, o máximo que vai fazer é o quê? É um retorno que não vai engolfar nem 50% do candle e vai disparar para cima novamente. Isso aqui, a favor da tendência terciária, em cima de um rompimento real, é continuação de tendência. E qual que é a continuação dessa tendência? Ó? É explodir para cima. Então, nós temos aqui, né, a bandeira. Como que a gente adianta rompimento? Eu não adianto rompimento, viu, galera? Não gosto de adiantar rompimento, acho perigoso, porque o stop é caro. Porque, por exemplo, o stop nessa bandeira aqui, por exemplo, você entrou aqui, ó, o stop tem que ser abaixo dela. E, às vezes, não vai compensar o movimento. Porque 500 pontos, 700 pontos stop já não vale a pena. Por isso que eu sempre aguardo o quê? O pullback, ou até mesmo esse movimento aqui, ó. Para pegar o segundo pullback, quando formar uma nova tendência altista. Para formar uma ascendência. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Se quiser digitar aí. Breno, quer acrescentar alguma coisa, irmão? Não, tá tudo lindo, lindo, lindo. Muito, cara, tem informação top demais aí, viu? Porra, beleza. Demais. Opa, pedi para aceitar aqui. Não, acho que aceitei tudo. Aceitou, tá de boa. Tá, bora lá, galera. Agora, a bandeira de baixa. Mesma coisa, ó. Mesma coisa. Tendência baixista. Só que, ó, 2 LTs. A acumulação. Ó, houve um rompimento. Nós temos 2 opções. Agora vou botar uma outra visão de vocês, ó. Pullback. Ó, nós vamos vender aqui. Stop técnico, acima do último topo. Take. Vamos contabilizar, ó. Puxar aqui, ó, perninha e vamos lascar aqui, ó. Tem aqui. Ah, mas scalper, né, tem que ser 30 segundos. Não, galera. Scalper são movimentos rápidos. É igual eu falei hoje com a galera. Em 5 minutos ontem, o Gold andou 700 pontos. Me tirou $70. Às vezes o Gold anda de 2.000 pontos em 15 minutos. Em 1 minuto ele anda quase 1.000 pontos, às vezes. Quando a galera bota, né, o mercado pega para andar mesmo. Então, o scalper, velho, você tem que pegar um instante e pegar. Não é interessante, por exemplo, você vender aqui com stop aqui, ó. Porque isso aí vai ser burrice. Porque o gráfico, ele não é perfeitinho, ele não tem uma fórmula mágica, né, padrão mágico. Pô, tem um padrão, eu vou vender. Não, filho, ó, tá na acumulação, espera. Rompeu, compra aqui mesmo. Coloca o stop aqui embaixo, um stop arriscado, aí deixa o gráfico andar. Bom para fazer isso, qual ativo? Gold. Todo ativo que anda muito, as libras, é espetacular fazer isso, a favor do rompimento. Quando Libra, às vezes Libra pega para andar, anda GBP-NZD, GBP-JPY, anda mais do que o Gold. Dependendo do dia, eu já vi a Libra aí andando 3.000 pontos, cara. Aí você usa um stop de 100 pontos, 150 pontos, e andou 500, 1.000 pontos. Olha quanto retorno disso aí. Eu boto um take. Isso é fim, galera. Não façam isso. Ó, entrei aqui, stop aqui, take aqui. O que acontece? Ó, faço muito isso. Começou a andar, chegar muito próximo, o que eu faço? Aqui, onde seria minha saída, eu faço só a parcial. 70% da mão. Os outros 30%, coloco o stop aqui e deixo andar, porque vai andar mais. Se voltar aqui, eu perdi 30%.
né? Deixei de ganhar 30%. Mas se andar muito, eu vou ganhar quase o dobro que eu ia ganhar. Mercado é risco, entendeu? Você tem que ver o que é valioso, tipo assim, o que vale a pena para você ou não. Agora, se você é uma pessoa que não consegue perder para o mercado, você está no ramo errado. Eu vivo de risco a todos os instantes. Eu sou pago para tomar decisões. O Breninho é pago para tomar decisão. Vai caber de cada um, né, um melhor operacional. Ou seja, se eu tomar uma decisão errada, eu vou perder dinheiro. Mas eu tenho que perder pouco dinheiro. Se eu tomar a decisão certa, eu vou ganhar dinheiro. Mas é aí que vai. Eu tenho que ganhar mais dinheiro do que eu perder. E no Forex, né, é melhor a gente ganhar muito. Porque a dor de cabeça para ganhar muito e pouco é apenas o patrimônio. Se você tiver paciência, em 5 anos, você consegue mudar a sua realidade financeira. A questão é que a galera quer ir ver, né, muita coisa, bobagem na internet e quer achar que com 6 meses vai ser trader. Não é bem assim. São pouquíssimas pessoas que em um ano já estão consistentes. Por quê? Muita gente acha que tem fórmula mágica. Fórmula mágica é o quê? Sentar a bunda na cadeira e estudar todos os dias. Ver gráfico. Até mais do que pegar a informação, né, estratégias, essas coisas que não existe fórmula mágica, é realmente devorar o gráfico. Analisar todos os dias. Em questão de um ano aí, vocês vão ver, sentir a diferença. Mas trader é igual a uma empresa. Tá? A empresa ela precisa do produto. O produto de todo trader é dinheiro. Então não adianta você ter pouco dinheiro para querer fazer muito. Tenha pouco, faça pouco. Vai aumentando o capital. Quando você tiver muito, você vive daquilo. E não largar trabalho, largar isso e aquilo, achar que com 10, 20 mil reais você vai viver do mercado. Porque não vai. Dificilmente. A probabilidade maior é você quebrar. Tá? Tô mandando um pouquinho da realidade aí, galera. Não sou dono da verdade, tá? Se alguém discordar também, não tem problema. Mas eu passo a minha vivência. Eu tento ser o mais transparente possível. Beleza? Vamos voltar aqui para o foco. Seguinte, acumulação, bandeira, tá? Triângulos, já foi. Quero passar para vocês aqui agora as flâmulas. A flâmula é bem simples, viu? E ela dá muito no gráfico. Ó, nós temos aqui, praticamente, ó, um goldão, deixa eu ver aqui, eu vi uma, aqui, ó, bandeira, tá? Ó, nós temos uma bandeirinha aqui, ó. Pulsão, ó, uma bandeira grande, ó, rompeu, olha que interessante, galera, ó, acumulou, ó. Acumulação pequenininha, tá, ó, acumulação bem pequena, em cima da resistência rompida, e, ó, disparou para cima, olha o tanto que andou, nós temos aqui, ó, um triângulo, ó, olha o triângulo, rompeu novamente, ó, nós temos outra, ó, aqui nós temos uma bandeira. Aqui agora, olha só, aqui já é mais complicado. Ó. Por quê? Esse canal aqui, ó, de baixa, ele já está maior do que o movimento de alta. Que esse último movimento de alta. Então aqui a gente tomaria um stop. Mas logo depois, ó, pullback. Mesma coisa, ó. Aqui, nesse gráfico aqui, eu já guardaria. Não operaria mais. Por quê? Ó. Movimento mais fraco, tá? Ah, mas o movimento aqui é altista, malta. Sim, mas a gente pega o scalperzinho aqui. O movimento aqui, ó, ele já tá querendo reverter, ó. Mas, ó, depois deu uma explodida. Olha só. Andou mais um bocado. Dezembro, o NZD, o AUD-SD, andou o mês inteiro. Mas o que acontece? Eu não gosto de operar gráficos dessa forma. Aqui ele já fez um M, ó. Estou com um padrão de reversão e explodiu para cima. Agora, o que a gente faz aqui? A gente vai começar a guardar e esperar. Ou ele deve retestar aqui para começar a reverter. Tá? É a minha visão, viu, gente? Falando aqui uma posição boa que está fazendo. E nessas zonas aqui, ó, 0,72, 580, eu vou buscar alimentar o meu scalper. Como? Ou a galera vai tentar romper esse topo e eu vou a favor do rompimento, eu vou adiantar, ou seja, uma entrada de risco, mas com stop barato, porque se romper aqui, ele deve buscar novos níveis, que são mais de 1.000 pontos. Então o scalp ele vai virar um intraday. Então, eu opero scalp dessa forma, eu tento alongar o trade. Mas o take está aqui, ó, vamos lá, o take está aqui. Tá meio, né, acumulando essas coisas, tocou no take, eu deixo.
Agora tá com muita força, eu vou alimentando, vou protegendo e vou subindo, fazendo sempre a parcial, guardando no bolso. Porque melhor do que a operação rolando é o lucro no bolso. Temos que ficar atento a isso aí também. Então, ó, agora, ó, respeitou aqui, o que eu vou fazer? Vou só esperar um pullback, ó, respeitou. Vou guardar um pullback, na próxima resistência eu vendo a favor da tendência terciária. Tá vendo? O scalp ele não tem mistério. Ele apenas, ó, é você entrar a favor das tendências terciárias. Entendeu? O que seria tendência terciária? Tendência terciária é tendência do dia, tá, gente? É bem simples, ó. Olha que interessante, que fala até uma coisa para vocês verem, que eu tinha falado, acho que hoje mais cedo também, que é o seguinte, tá? Tomem cuidado, eu uso a M200 e o M21 exponencial. Quando as médias estiverem muito próximas, geralmente eles acumulam para depois romper e dar um tiro, realmente, ou para cima ou para baixo. Só que se mantendo abaixo da M21, o gráfico ele tende a descer. Acima da M21, o gráfico tende a subir. Por quê? Essa M21 aqui, basicamente, ela pega muito os finais de pullback. É por isso que eu utilizo ela. Uma vez eu até troquei uma ideia com o Breno, acho que ele até adotou no gráfico dele, porque é muito assertiva. Então, tomem muito cuidado. Às vezes vocês querem dar uma compra, essas coisas, e o gráfico está muito abaixo da M21. Ele tende a continuar. Como que eu sei para medir também? Bem simples isso, viu, gente? A força. Às vezes eu deixo de entrar na operação por conta da força dos candles. Que é o seguinte, um candle que está dessa forma aqui, ó, ele tem uma rejeição. E pode sim, né, voltar e começar a cair. Famoso, né, martelo. Candle martelo aí, padrão martelo. É um dos padrões que eu mais gosto. Por quê? Deu padrão martelo. É estrela, não, viado. Essa aqui é estrela, o candle é o martelo, viado. Ah, o martelo. Candle, isso, eu tô falando padrão não, pô. Candle. Porque a cabecinha é pequenininha? Não entendi o candle martelo, me explica aí, caralho. A aula tá boa, pô, tá boa. O que acontece, galera? Candle, né, quanto maior o pavio, porque no martelo, por exemplo, ele tem a sombra 2 vezes maior que o corpo do candle. Saquei. O que acontece? Tá rindo, pô. Oi? É sério mesmo, é da hora, eu não sabia disso, não. Então, o pavio dele, quanto maior o pavio, maior a rejeição. Então, tem uma zona aqui, por exemplo, de resistência e suporte, provenientemente, ó, tende a respeitar, tá? Então, olha só, subiu aqui, deu o candle, tende a rejeitar. Como que a gente bota o stop técnico? Acima da máxima do candle, não acima, tá, do fechamento ou da abertura. Sim, sempre da máxima ou mínima do preço, beleza? Então, olha só, nós temos aqui o J, ele está se mantendo acima da M21. Eu vou procurar scalper nessas regiões aqui, viu, gente? Ó, buscar no semanal, vou começar a analisar aqui bem rápido. O mensal dele, ó. Não conseguimos ver muita coisa, ó. Mas ele tá, né, numa região boa. Até se for para long position, tá comprando. Ó. Semanal já deixou um padrãozinho aqui, ó. Só que conseguimos visualizar aqui, ó. Deixou um padrão que, né, tá bem acumulado, mas nós temos aqui, ó. Já no diário a gente consegue ter uma visualização melhor. Ele está conseguindo se manter acima das médias. Então, ó, nós temos aqui logo uma zona, tá? Deixa eu inserir com o do gráfico. Ok, fica mais fácil de explicar o que eu quero. Olha só. Ó, nós temos aqui uma zona de suporte. E ele se encontra o quê? Em cima da M21, ó, do diário.
Então, o que eu vou buscar aqui? Eu vou estar dando uma entrada de compra, ó, quando ele tocar aqui na M21. Por quê? Nós temos uma zona de suporte lá atrás, no diário, tá? E nós temos a M21 aqui. Nossa, Nós rompimento com um reteste e um padrãozinho legal, hein? Exatamente. Pô, qual que é esse para aí? O J, mano. Tá bonito, não tá, viado? Nossa. Tô só Tá, esperando. e essa médiazinha aí é foda, mano. Ela é top, ela respeita pra caramba. Média pra mim é como se fosse uma linha de tendência. Basicamente, quanto menor a média, mais rápida essa linha de tendência, né? Quanto maior a média, mais longa a linha de tendência. Como se fosse uma tendência primária, secundária, terciária. Perfeito. Porra, tá da hora esse movimento aí. Perfeito, perfeito. O que acontece? Nós temos aqui, ó, suporte, tá? Nós temos uma acumulaçãozinha pequena aqui, ó, que ele rompeu esse nível de acumulação. Realmente rompeu aqui, ó. Agora ele tá fazendo o quê, ó? Movimento de reteste. Retestou, respeitou o reteste, olha só. Ele tá vindo retestar em 21. Vamos marcar aqui só pra gente saber os preços, ó. 103,675, tá? E um stop bom, ó. Vamos pôr 500 praticamente, ó, abaixo, tá? Da Quanto mínima. tá abaixo da mínima? Porque você tá no diário, né? Isso, no diário. Quantos pontinhos? Dá 170. Ah, de boa. É o padrão scalper mesmo, cara. Ó, tipo, você entrou aqui, ó, tocou aqui. Vai comprar, bem simples, ó. 103,675. Eu vou até deixar um baile limite aqui depois. Isso que eu ia perguntar, você colocaria ordem pendente. Então, eu vou analisar até a hora de eu dormir. Se ficar muito próximo, eu dou uma esperada, né? Nós vamos cegão. Uhum. Mas se continuar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma ordem, um buy limit, deixo o stop aqui e o take. Onde que seria um take bom? Olha só, bem simples, galera. Ó, nós temos esse movimento, dá para pegar 2 takes aqui bacana. Só que aí não vai ser mais o scalper, mas ó, movimento de impulsão aqui, nós temos 102,750 mais ou menos até o 104. Esse é o movimento anterior. Temos o pullback, nós temos a nossa entrada. Então o take seria o quê? O take certo. Em cima, né, dá 1.000 e poucos pontos. Para um stop de 170, 200 pontos. Mas nós estamos operando scalper. O que eu vou fazer? Ó? Em cima da máxima do dia. Dá basicamente um risco retorno de 2-1 aí. Aí o que eu vou fazer? Ó? Beleza, nós já sabemos, a gente achou o nosso ponto de entrada e já caçamos o nosso stop. Como que eu vou refinar a entrada agora para deixar ela menos arriscada? Vamos em H4. H4, ó, ele tá tendência terciária aqui, já entra no intraday. Ó, alta, pullback, tentou renovar a alta, não conseguiu e tá indo buscar novamente. H1, ó, nós já temos aqui, ó, também alta, tá? Fez o pullback, tentou subir, rejeitou. Olha só, a M21, ó, mantendo abaixo da M21, já um pouquinho de risco, mas ainda a tendência terciária é de alta. M30, olha só, nós temos aqui a mesma coisa, ó, tendência terciária de alta, pullback, tentou renovar, não conseguiu. Aí a gente já joga para M15. M15, o que acontece? Nós já temos aqui uma tendência terciária de baixa, pullback, ó, tá acumulando. O que acontece? Se ele vir buscar essa região aqui, 675, 600, e fez padrão, qual que é o padrão? Né? Qualquer padrão de candle, buscou aqui, respeitou, o que eu vou fazer? Vou tascar uma compra. Então, o que acontece? Se chegou com força, né? Tá assim, ó. Eu não vou entrar comprado, porque a tendência é que ele continue caindo. Mas essa zona aqui é uma zona forte para a gente comprar, porque é uma zona intradiária. Mesmo que seja para scalper, é uma zona intradiária. É igual uns dias atrás que eu peguei, acho que foi no Audi que eu passei lá e no NZD-CHF. Era uma zona do mensal que foi no scalper no primeiro toque. É muito rápido, porque a hora que bate, ele rejeita. Começou a rejeitar, você entra. Como que eu vou refinar a entrada? Refino em M5.
Bateu, já houve um engolfo, o que eu faço? Eu já vou e entro a favor. Por isso que eu falo, é importante a gente estar analisando o gráfico ao todo, e não só um tempo gráfico. O scalp ele é muito mais do que uma operação em tempo curto. Ele vai desde o mensal e se a gente vai filtrando. Só que a diferença do swing trade é que a gente tem um espaço para estar errando um pouquinho. Já o scalp a gente já não tem esse espaço. Por quê? Se qualquer 100 pontos, 200 pontos a mais, cara, pesa muito no financeiro. Às vezes, igual eu falei, a mão do scalp ela vai 5, 6 vezes maior do que uma mão do swing trade. Isso aí o Breno pode falar que ele confirma. A mão de scalp, de intraday, é bem maior do que o swing. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque o swing, né, você pega longos pontos. Então, o que a gente puder menos errar, é melhor. E nós temos toda essa zona. É uma zona pequena, tá falando, relativamente pequena, um stop pequeno, barato, mesmo sendo contra a tendência, tá? Aqui já, secundária e primária, no intraday ele já está mudando a tendência. Nós já temos aqui também, ó, a gente por traçar mesmo, ó, já rejeitou, já fez um movimento de pullback, está querendo subir. Então, o gráfico, às vezes a galera fala, rejeitou, né, e, tipo, me pegou, a reversão me pegou desprevenido. Não, o gráfico ele vai mostrando os time frames menores para depois ir subindo. Só que quanto menor o time frame, mais ruído vai ter. Por isso que eu analiso diário, H4, H1, AM, 30, M15, eu vou refinando. Porque senão também é complicado. Você entra no M15 e vai operar só M5 e M15. Aí M5 dá uma maneira, M15 de outra, tem muito ruído. Então é bom a gente pegar ali, por exemplo, zonas de H4 e entrar em M15. Porque qualquer 100, 150 pontos que entrar, já são aí uma graninha boa. Tá? Ultimamente aí eu estou utilizando 0,05 a cada, por exemplo, cada $200, cada $500, dependendo do par. Por exemplo, o Gold aumenta com 0,10. Então depende muito do stop. Stop de scalp não pode ser mais do que 3% no dia. Então, a gente não pode pegar ali uma operação e arriscar 10% da banca, que é o que acontece. Às vezes, por exemplo, que eu vejo muito isso, galera que está iniciando, ó, suporte aqui, aí você comprou no suporte aqui, ó. Aí você vê mais um, aí o gráfico rompeu. Seu stop estava aqui. O que você faz? Você tira o stop e entra novamente aqui, aqui a banca. Acontece muito disso. Ou outra coisa, ó. Nós temos uma zoninha de preço aqui, ó. Essa e essa aqui, ó. Ó, respeitou. Comprou aqui. Pá, comprou aqui. O nosso stop ele tem que ser abaixo da última região, que seria aqui. Deixa eu mudar a cor para não ficar muito confuso para vocês. O stop tem que ser aqui nessa região. Ou até mesmo dentro dessa zona, ó, de azul. Aí a pessoa ela bota o stop aqui, ó. Dentro, em cima do pavio. O gráfico, ele tende a fazer isso aqui, ó. Às vezes acumular, dar uma escapulida para baixo. Então, às vezes é melhor você baixar a mão do volume do contrato, né? E aumentar o stop um pouquinho, para você ter uma margem de segurança, tá? Andou a favor 5, 10 pips, já bota o break-even, tá? Não deixa. O break-even é o ponto de equilíbrio entre o take e o stop, galera. Tem que cuidar. Ou bota na pedra, andou um pouco, já coloca. Sem emoção. Sem pensar quanto vai dar de lucro, quanto vai dar de stop. Stop tem que estar pré-fixado. Antes de você entrar na operação, você já tem que pensar quanto que você vai ganhar, quanto que você vai perder. Beleza, gente? Não esqueçam disso. São dicas valiosas aí. E quando você foge um pouco da gestão de risco, por exemplo, no swing, você vai perder equivalente ao volume. Já no scalp, você vai perder horrores. Porque você está alavancado. Você tira o stop e aumenta a posição, você vai ficar muito mais alavancado. Então, qualquer descuido, você pode acabar perdendo uma grana aí bem grande. Então, tomem cuidado. Vamos ver, será que o Gold está andando? Tá indo, hein, Breninho? Só vai, só vai. Só que eu não tô também, né? Então. Ó, o NZ. Vamos ver se vai, velho. Vamos ver. E o GBP, o S. Nossa, minhas marcações aqui respeitaram demais da conta. Euro, SD, USD CAD. Porra, tudo. Euro SD já subiu para ajudar nós, né? Euro SD? Tá feio.
Vamos ver se amanhã sobe. Ó, eu acredito que suba. O foda é que ele fez uma correção maior que a retração de FIBA. Ele foi lá quase que no último suporte. Então, isso aí me desanimou. Agora, o que eu faço? Eu vou puxar uma retração de FIBA do topo para o fundo que ele fez, recente. E se ele respeitar essa retração inversa aí zicou, ele pode descer. Agora, se ele romper essa correção inversa que eu tô falando aí depois do rompimento, aí ele vai subir. Aí ele vai buscar as costas de um LT muito maior lá, que vai ser lá pro rumo de 1,22, 776. Ainda bem que tá gravada essa aula. Aí é. Eu depois, né? Cara, galera, seguinte, tá até esquecendo aqui. Sobre risco-retorno. A galera outro dia também perguntou qual que seria o meu risco-retorno. Meu risco-retorno é o seguinte, ele vai gradativo com os padrões que eu gosto de entrar. Por exemplo, eu gosto de um tipo de operacional que é o quê? Rompimento, a favor do rompimento no final de pullback. Quando dá esse padrão, não é que eu entro alavancado, mas eu entro até 1 para 1. Ou seja, arrisco perder $10 e ganhar $10. Ah, mas aí você tem que acertar pelo menos 5 para ficar no 0 a 0. Sim, mas, cara, são aí anos e anos operando dessa forma e a assertividade desse padrão, eu tenho uma assertividade maior. Então, eu sinto confortável até risco 1 para 1 entrar. Até algum tempo atrás, ano passado, eu entrava até, por exemplo, 0,8 para 1, porque a assertividade era muito grande. Eu tinha assertividade grande. Foi diminuindo, você vai reajustando. Trader é igual camaleão. Igual eu falando, não existe fórmula mágica. Todo ano você vai se adaptando. Ou você vai se adaptar se você quiser, ou você vai pagar o preço. Qual que é o preço do trader? Perder dinheiro. Começou a perder dinheiro, fechou um mês negativo, muda o trade system. Vê onde está errando e conserta. Se eu tomar ali 3 stops na semana, eu já fico assim, opa, será que eu estou errando? Vamos ver onde eu estou errando. Se não estou errando, na outra semana, beleza. Tomou stop de novo, opa, vamos parar, pensar e rever o que está acontecendo. Então, você tem que se adaptar ao mercado. O mercado muda constantemente. Ainda mais nas reventes. Nossa, ainda mais as minhas operações de swing, cara. Tive que me adaptar toda hora. Tive que encaixar hedge. Para quem não sabe o que é hedge, é operar comprado e vendido no mesmo ativo. E por aí vai. Trader, o cara que mais ganha no trade é quem se adapta melhor. Tá? Aquela pessoa que opera de um jeito só, que igual a galera fala, simples funciona? Funciona. Claro que funciona. Sempre vai funcionar. Mas não é bem assim. O simples funciona a partir do momento que você aprende a lidar com o mercado. O mercado você tem que saber lidar. Isso é pura verdade, mano. Só é simples pra gente hoje porque a gente teve feeling, tempo de tela, agregado durante 4, 5, 6 anos. E aí a coisa vai se tornando simples. Exatamente, irmão. Exatamente. Então, galera, risco-retorno 1 para 1. Entradas que eu tenho mais assertividade, que eu sinto confortável entrar. Aí vai lá, né? Risco-retorno 2 para 1, por exemplo, né? Aceito perder $20 e ganhar 40. São, por exemplo, retrações, tá? Entradas que eu entro não contra a tendência, às vezes contra a tendência, mas onde o stop é pequeno, tá? Stop é de 50 pontos, take de 100, 200 pontos. Então, eu entro ali no topo duplo, por exemplo. Stop pequeno, o take um pouco maior. Às vezes, risco retorno 5 para 1, né? Onde a assertividade ela é pequenininha, tá? A assertividade ela é baixa, mas ela é satisfatória, vale o risco. De eu perder ali $20, $30 para ganhar 150. Por quê? Se o stop aqui, ó, é 5 pips, eu posso aumentar o meu volume. Então, se andar 10 pips, eu estou ganhando muito mais do que se eu entrasse aqui. Então, o volume que você vai entrar na operação vai de acordo com o teu stop. Não algo fixo, uma mão fixa. Eu vou usar 0,10, pronto. Não, vocês têm que pensar que é o seguinte, scalp é adaptação. Mas se você está denso com a tua mão, você usa fixa. Acostumou com ela, começa a malear o volume de acordo com o stop. O que não pode é o seguinte, um stop causar dano aí de 5% na sua banca. Ou um stop causar 10% de prejuízo. Sempre eu uso, né, 1%. Agora, o volume para mim é irrelevante. O
que é relevante para mim é o risco-retorno. Mas o risco-retorno é de acordo com a oportunidade. Então, eu uso essas 3 camadinhas aqui. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida? Nossa, galera, tá cheio de coisa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Posso? Felipe, a configuração da média, vou até ensinar vocês a colocar, tá? É o seguinte, ó, vocês vão clicar aqui em inserir, indicadores, tá? Aí você vai aqui, ó, tendência, tá? Aqui, ó, MA. Nesse período aqui nós temos, tá? Se colocar 21 períodos, método da MA, tem aqui o simples e exponencial. A segunda opção, colocar OK. A média vermelha, por exemplo, é uma MA de 200. Você vai colocar aqui, ó, período 200, ela vai analisar os últimos 200 candles anteriores e vai colocar aqui simples, ó, e vai colocar OK. Beleza? Deixa eu ler aqui, peraí, galera. Não, show de bola. Galera, eu vou estar encerrando a aula aqui para não ficar muita informação para vocês. Agradeço aí a atenção de cada um, tá? Obrigado aí de coração. Valeu, Maltinho. Aula show, top demais. Parabéns, mano. Tamo junto. Tamo Valeu, junto. galera. Boa noite pra todo mundo aí também. E galera, você desculpa aí qualquer coisa minha e do Santos aí, mas é porque nós é meio abacaiado mesmo. Se não for pra brincar, não chama nós pro play, não. Isso. Valeu, galera. Breno, Maurinho, é nóis. Valeu, seus lindos. Fiquem com Deus. Deus.